Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Ulisses Bueno de Oliveira Júnior, advogado, e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma aposentadoria que muita gente possui condições de pedir, mas nem sequer sabe que existe. A aposentadoria híbrida, também conhecida como aposentadoria mista. Você trabalhou parte da vida na roça e depois foi trabalhar na cidade? Ou começou em emprego urbano e posteriormente passou a exercer atividade rural? Será que esses períodos podem ser somados? A resposta é: em muitas situações, sim. E essa soma pode ser justamente aquilo que falta para completar os requisitos da aposentadoria. Antes de começarmos, se este conteúdo for útil para você, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com familiares e amigos e inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos sobre INSS, aposentadorias e direito previdenciário. Vamos entender. O que é a aposentadoria híbrida? A aposentadoria híbrida foi criada para atender pessoas que tiveram uma vida profissional dividida entre o campo e a cidade. Imagine alguém que trabalhou durante 10 anos com a família na agricultura e depois passou outros 10 anos trabalhando com carteira assinada na área urbana. Separadamente, talvez nenhum desses períodos seja suficiente para determinada aposentadoria, mas, dependendo do caso, eles podem ser somados. É justamente essa combinação entre tempo rural e urbano que caracteriza a aposentadoria híbrida. E qual é a idade? Aqui existe uma diferença muito importante em relação à aposentadoria rural tradicional. Na aposentadoria exclusivamente rural, a idade é reduzida: 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Na aposentadoria híbrida, essa redução não se aplica. Utiliza-se a idade correspondente à aposentadoria urbana aplicável ao segurado. Atualmente, como referência geral, estamos falando de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Também é necessário cumprir a carência e o tempo mínimo previstos na regra aplicável ao caso. E aqui deve existir atenção à reforma da Previdência. Quem já estava vinculado ao INSS antes de novembro de 2019 pode estar submetido à regra de transição. Quem ingressou depois da reforma está sujeito à aposentadoria programada, que atualmente exige, em regra, 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos para o homem, além da carência de 180 contribuições. Por isso, a data em que a pessoa começou a contribuir também precisa ser analisada. O exemplo prático: imagine Maria. Ela trabalhou desde jovem durante 9 anos na propriedade rural dos pais, em regime de economia familiar. Depois mudou para a cidade e trabalhou mais 10 anos com carteira assinada. Maria olha apenas para o quinis e encontra os 10 anos urbanos. Então pensa: não tenho tempo suficiente para me aposentar. Mas ela pode estar esquecendo os 9 anos trabalhados no campo. Se conseguir comprovar aquele período rural e ele puder ser utilizado na aposentadoria híbrida, a situação muda completamente. Por isso, quem trabalhou na roça no passado nunca deve simplesmente ignorar esse período. Mas o tempo rural precisa ser recente? Essa é uma das informações mais importantes desse benefício. O Superior Tribunal de Justiça, no tema 1007, decidiu que o período rural pode ser considerado mesmo quando for antigo e descontínuo, nas condições fixadas pelo tribunal. Isso significa que uma pessoa que trabalhou na roça quando jovem e depois passou décadas trabalhando na cidade pode, em determinadas situações, utilizar aquele período rural na aposentadoria híbrida. E existe outro ponto muito importante: não é necessário que a última atividade da pessoa tenha sido rural. Ela pode estar trabalhando na cidade quando completar a idade ou quando pedir a aposentadoria. Portanto, aquela ideia de que se saiu da roça, perdeu o tempo rural, não é correta para a aposentadoria híbrida. E o tempo rural anterior a 1991?
Aqui temos outro aspecto bastante relevante. O STJ também reconheceu que o período de atividade rural anterior à Lei nº 8.213, de 1991, mesmo remoto, pode ser computado para a carência da aposentadoria híbrida nas condições estabelecidas pelo tema 1007, ainda que não tenham sido realizadas contribuições previdenciárias naquele período. Esse entendimento é extremamente importante. Existem milhares de trabalhadores que começaram a vida profissional no campo quando eram jovens e nunca fizeram contribuições mensais ao INSS naquela época. Isso não significa automaticamente que o período não possa ser utilizado, mas existe uma condição fundamental. É necessário comprovar que o trabalho rural realmente aconteceu. E como provar o tempo rural? Esse costuma ser o principal problema. Muitas pessoas dizem: trabalhei na roça desde criança, mas, décadas depois, não possuem nenhum documento. Por isso, a busca documental é fundamental. Dependendo do caso, podem ser utilizados documentos como notas fiscais de produtor, documentos de propriedade rural, contratos de arrendamento, parceria ou comodato, cadastros rurais, documentos de sindicatos, certidões, documentação escolar, registros relacionados aos pais, documentos de comercialização da produção, entre outros elementos admitidos pela legislação. Em situações de economia familiar, documentos em nome dos pais ou de outros integrantes do grupo familiar também podem ter relevância, dependendo do contexto. O mais importante é construir um conjunto documental coerente com a atividade alegada. Outro problema: o CNIS não mostra o tempo rural. Isso é muito comum. A pessoa acessa o meu INSS e vê apenas os empregos urbanos. Então conclui que o tempo da roça não existe. Mas o CNIS não é necessariamente um retrato completo de toda a vida rural do segurado, especialmente quando estamos falando de períodos antigos de segurado especial. Por isso, a análise não deve se limitar à simulação automática. É necessário comparar CNIS, carteira de trabalho, documentação rural, certidões e todo o histórico profissional. Aposentadoria rural ou híbrida, também é importante escolher a modalidade correta. Se a pessoa consegue comprovar o período rural suficiente e atende aos demais requisitos, pode ter direito à aposentadoria rural, com idade reduzida. Se não consegue preencher os requisitos exclusivamente com atividade rural, mas possui períodos urbanos que podem ser somados, pode surgir a aposentadoria híbrida. Um exemplo: João tem 60 anos. Ele possui 12 anos de atividade rural e 8 anos de atividade urbana. Embora tenha bastante tempo total, talvez ainda não consiga a aposentadoria rural com idade reduzida, porque não possui o período rural necessário. Na aposentadoria híbrida, ele poderá somar campo e cidade, mas deverá observar a idade da regra urbana aplicável. Portanto, talvez precise esperar até os 65 anos. Veja como a modalidade escolhida muda completamente o resultado. E o valor do benefício. Outro erro é imaginar que toda aposentadoria híbrida será necessariamente de um salário mínimo. Isso não é correto. O cálculo considera as regras previdenciárias aplicáveis e o histórico contributivo. Para os períodos de segurado especial considerados no cálculo, a legislação estabelece critérios próprios. Por isso, o valor dependerá da situação concreta. Como se preparar? Primeiro, obtenha seu CNIS. Segundo, identifique todos os períodos urbanos. Terceiro, reconstrua seu histórico rural, inclusive períodos antigos. Quarto, procure documentos dos pais e do grupo familiar, quando o trabalho ocorreu em regime de economia familiar. Quinto, organize a documentação em ordem cronológica. E sexto, compare se o seu caso é de aposentadoria rural, híbrida ou de outra modalidade. Não espere completar 62 ou 65 anos para começar a procurar documentos de 40 anos atrás.
Quanto antes essa organização for feita, melhor. Em resumo, a aposentadoria híbrida permite, nas condições previstas pela legislação, somar períodos de trabalho rural e urbano. Ela é especialmente importante para pessoas que começaram a trabalhar no campo e depois migraram para a cidade. Na aposentadoria híbrida, não existe a redução de idade da aposentadoria rural. A idade segue a regra urbana aplicável. E o STJ reconheceu que o tempo rural antigo e descontínuo, inclusive anterior à Lei nº 8.213 de 1991, nas condições do tema 1007, pode ser relevante mesmo sem recolhimentos previdenciários naquele período. Além disso, a pessoa não precisa estar trabalhando no campo quando pedir o benefício. Por isso, se você trabalhou na zona rural durante parte da vida, não descarte esse período. Ele pode fazer diferença na sua aposentadoria. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos que tenham trabalhado tanto no campo quanto na cidade. E inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos jurídicos claros e objetivos sobre INSS e aposentadorias. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.